A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, amém? Graças a Deus, é com muita alegria, com muito prazer, estamos aqui mais uma vez na noite desse dia. Tivemos aqui uma manhã abençoada na Santa Ceia, não é verdade? E agora estamos aqui para o nosso dia ficar mais completo ainda, né? Eu nem sabia que era culto da família. Quando eu cheguei aqui, que eu fui ver o tema ali na televisão, ali aí que eu fiquei sabendo, amém? Que o nosso irmão nos pediu para nós trazermos uma palavra, e o Senhor colocou no meu coração aqui uma palavra para penetrar no seu coração também, e você sai daqui abençoado, amém? Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7, amém? Lucas capítulo 7. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco. Eu louvo a Deus pela minha família, louvo a Deus por estar casada há 33 anos, vou fazer 33 anos com a minha esposa, a diaconisa Sandra. Nós temos 2 filhos abençoados, graças a Deus. Peço aos irmãos, orem em favor dos nossos filhos, amém? E eu tenho certeza que a minha família e a sua foram projeto de Deus, foi plano de Deus. Então fala para quem está do seu lado, fala, se acalma, porque a nossa família é projeto de Deus, amém? E no capítulo 7 de Lucas, vem relatar aqui a respeito de uma viúva. Nós vamos comentar algo a respeito dessa família, que passou por um processo, mas quando Jesus chegou, tudo mudou, amém? Diz assim, o filho da viúva de Naim, e aconteceu pouco depois, que ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se. Vou tirar a dorzinha aí, como é sério. E vendo-a, moveu-se. Olha, eu parei. De íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife. E os que levaram pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhas. Aleluia. Tome o seu assento, glorificando a Deus, exaltando a Ele, porque é Ele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Só o nosso Deus, meu irmão, Ele tem o poder dos céus e da terra. E como nós comentamos logo no início, nós sabemos que família, meu irmão, é um projeto de Deus. Foi algo que Deus colocou no seu coração desde lá da fundação do mundo. Nós sabemos muito bem que o Senhor, Ele tem o maior prazer e alegria, depois de ter colocado tudo no seu devido lugar, porque no livro de Gênesis, nos relata que no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E começou Deus ali agora fazer, aleluia, tudo ressurgir, tudo aparecer, os céus, as estrelas, a terra seca, a água do rio, a água do mar. E ali Ele foi fazendo tudo, só com a sua palavra, haja isso, haja aquilo, e foi havendo, porque a palavra de Deus é poderosa. E quando Ele fala, meu irmão, ninguém pode impedir, porque a palavra de Deus fala: operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Então nós sabemos que a palavra de Deus sempre teve poder. E
depois de ele ter feito isso tudo, os animais terrestres, os animais aquáticos, as árvores, tudo que ele fez, no mesmo capítulo, no verso 24, ele fala e diz assim, ó, e disse Deus, no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil, que se mova sobre a terra. E lá no verso do capítulo 2, o verso 18, Deus criou a mulher e disse o Senhor, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntora que esteja com ele diante dele. Aleluia! Aqui nós podemos ver como Deus formou todas as coisas e logo após o homem e a mulher, e juntou ali o homem e a mulher para se tornar uma carne só, ou seja, construindo ali a família. Ele queria que tivesse domínio sobre tudo, sobre todos. Ele fez o casal ali no jardim do Éden para ele ter livre acesso a todas as coisas. Ali Adão estava colocando o nome nas aves, o nome dos animais. Aí o Senhor, por bem, viu que ele não era bom estar sozinho, ele fez ali uma adjuntora. De lá para cá, meu irmão, jamais o casal teve sossego. Só foi Deus abençoar a família, se levantou logo o inimigo da família, já entrou ali destruindo aquela harmonia, aquela comunhão que ele tinha com Deus. E a família foi algo construído por Deus, e algo que o inimigo ficou furioso. Só em ver ali o Senhor dando condições a ele, dando autoridade, domínio sobre tudo e sobre todos, eles queriam tirar a bênção que Deus tinha dado. E não é diferente hoje em dia, meu irmão. Nós podemos ver quantas e quantas famílias têm sido alvo do inimigo. Nós podemos ver as leis que têm surgido aí para denigrir a imagem da família. Nós temos visto tanta coisa, meu irmão, surgindo para impedir da minha e da sua família ser mais abençoada pelo Senhor. Porque a família, meu irmão, é o primeiro alvo do inimigo. Porque ele sabe, se destruir a família, ele destrói a sociedade, destrói a igreja. E nós podemos ver, meu irmão, que não está sendo fácil. A igreja, a família do Senhor, é uma perseguição constante. Por quê? Porque o inimigo, meu irmão, ele jamais vai se agradar da maneira qual o Senhor tem abençoado a minha e a sua vida. Mas como a nossa irmã Aparecida já falou aqui, e aquele que confia no Senhor é como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe de uma coisa, meu irmão? Nós vamos passar provações, tentações, perseguições, mas bem-aventurados somos nós. Aleluia! Porque conforme a nossa irmã se explicou, se estiver tudo bem, tudo ok, se preocupe, meu irmão. Se preocupe, porque jamais nós vamos passar por esse mundo se antes passarmos pelo processo. Porque todo aquele que tem um chamado de Deus, toda família que tem um chamado de Deus, ele passa pelo processo. E o processo, muitas das vezes, meu irmão, tem a sua parte alta, tem a sua parte baixa, tem aquele terreno plano, tem aquele terreno pedregoso. Nós temos que passar por todo ele. Mas saiba de uma coisa, o nosso Deus é poderoso para nos abençoar. Aleluia! E jamais nós podemos deixar de estarmos orando um pelos outros. A minha família entrega na mão dos irmãos para orar, a família dos irmãos, nós oramos, e assim o Senhor vai dando vitória e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quem sabe se nessa noite você não adentrou por essas portas aqui e com a situação na sua casa, uma situação adversa, uma situação tremenda, uma situação que já foi alvo do inimigo, o inimigo tem entrado, tem feito alguma coisa contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu esposo, contra os seus filhos. Mas saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, aleluia, o Senhor está vendo, e essa noite é noite de vitória para a sua vida, para a vida da sua família. Porque você e eu somos obra das mãos do Senhor. A minha família, a sua família está nas mãos do Senhor. Aleluia. E jamais nós seremos decepcionados quando nós confiamos inteiramente no Senhor.
Porque o nosso Deus, meu irmão, conforme está lá em Lucas 1:37, fala que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, nada a ver, a situação está tão ruim que nós até desacreditamos, porque somente, meu irmão, é impossível para aquele que não crê que é possível. Aleluia! O salmista Davi, no Salmo 57, verso 2, ele fala: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo, no número 62 de Salmo, o verso 11, ele fala: uma coisa disse Deus e duas vezes a ouvi, e o poder pertence a Deus. Aleluia! O salmista no Salmo 24 fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o universo e todos quantos nele habitam. Então, minha irmã, meu irmão, a minha vida, a minha família, a sua vida, a sua família está nas mãos de Deus. Aleluia! E quando nós estamos no nosso cuidado do Senhor, meu irmão, jamais o inimigo vai prevalecer. Aleluia! Jamais ele vai nos derrotar. Pode até nós passar por um tempo, mas lá na frente a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia! E nós podemos ver essa família. Agora nós acabamos de ler, fala a respeito da viúva de Naim. Naim, meu irmão, era uma cidadezinha lá naquela época de Jesus, se não me falha a memória, lá perto de Cafarnaum, por ali. E diz que essa cidade era uma cidade de aconchego, de tranquilidade, de paz. Era uma cidade que tinha prazer das pessoas estarem ali, morando, convivendo com o outro. O significado de Naim é aconchego, é tranquilidade, é paz. Mas nesse dia, meu irmão, que Jesus, aconteceu que poucos dias depois ele ia à cidade chamada Naim, e com ele aquela multidão, ia com ele os discípulos dele, e quando ele chegou perto da porta da cidade, estava ali um defunto sendo levado no caixão, no esquife. E Jesus vendo aquela cena, agora olhou para aquela senhora que estava perto do caixão e viu que o choro dela, contemplou a lágrima dela. Eu estava imaginando aqui, meu irmão, o drama desta mulher, o quanto ela tinha sofrido com a perda do seu esposo, que havia falecido, que disse que ela era viúva, e agora tinha somente esse seu filho. E eu fico imaginando a pessoa ver o mesmo filme novamente, repetindo, vendo o filme. O esposo era falecido, agora vê o filho a falecer também. Imagina, meu irmão, o drama que essa mulher estava passando. Como que ela tinha sido alvo do inimigo, da maneira que entrou ali o espírito da morte e ceifou a vida do pai, do marido e agora do filho. E nós podemos ver que o Senhor fala que ela estava chorando. Ela não estava somente se lamentando, ela deveria estar chorando. Aquele choro dela, eu conjecturando, imaginando, meu irmão, fico a pensar que o choro dela não poderia ser somente a perda que tinha perdido seu esposo, agora perdeu seu filho. O choro dela, meu irmão, era um choro também de preocupação, pastor Olival. Eu creio que o choro dela estava além da perda do seu esposo, da perda do seu filho, mas de preocupação. Por quê, irmão Carlos? Porque imagina, meu irmão, naquela época, na Palestina, naquela época, o único recurso que as mulheres tinham era do esposo. Parecendo o esposo, se tivesse filho, o filho sustentava. E agora, meu irmão, imagina comigo, essa mulher perde agora o seu filho, o único meio de sustento dela. Caso contrário, meu, para quem sabe, a mulher nessa época, se ela não tivesse o sustento do pai, do marido e da família, ou ela não tinha nada de recurso governamental, ela não tinha aposentadoria, não tinha vale gás, não tinha vale alimentação, não tinha nada disso. A única maneira que ela poderia se manter era entrando para o caminho da prostituição. Agora para pensar, meu irmão, imagina a mente dessa mulher que estava, dessa mãe.
esse pensamento, o que vai ser agora, o que vai acontecer. Eu creio que o choro dela, meu irmão, era um choro desesperador, porque eu creio que ela, sendo uma mulher decente na época, jamais ela iria se prostituir. Talvez, meu irmão, o choro dela, o desejo no coração dela, fosse até entrar para dentro daquele caixão também e ser enterrado com o seu próprio filho. Aleluia! Mas nosso Deus, meu irmão, quando Ele chega, Ele muda o cenário, Ele muda a situação. Aleluia! Então entrega, meu irmão, minha irmã, esse teu problema, essa sua dificuldade, essa sua adversidade, isso que está te fazendo chorar, entrega nesta noite às mãos de Jesus, e Ele vai lá e vai resolver para você, e você vai glorificar e exaltar Ele. Aleluia! Porque não foi de outra maneira, não foi de outra forma na vida desta viúva. A Bíblia não fala o nome dela, nem o nome do pai, nem o nome do filho, mas isso não importa. O que importa, meu irmão, é quando Jesus chega, Jesus transforma choro em alegria. Aleluia! O salmista do Salmo 30, o verso 5, ele fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Chegou alegria para a sua vida, minha irmã, chegou alegria para a sua vida, meu irmão. Sabe de uma coisa? O Senhor traz paz. Aleluia! O Senhor é aquele, meu irmão, que tem toda a condição de mudar qualquer situação de vida. Interessante que o Senhor, vendo, diz o versículo 13, quando ele chegou perto da cidade, o versículo 13 diz que ele vendo o que? A mulher, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele disse: não chores, não chores. Irmão, é muito fácil a gente ver alguém chorando depois de uma perda do ente querido, ou algo que fez ela chorar bastante. Eu falava a você: não chore, é fácil, aí você morre. Eu quero ver a pessoa que está chorando, meu irmão, a pessoa que está passando por essa situação, aceitar e ver assim, e não falar nada. Imagina essa senhora aqui, deveria, quando Jesus falou não chore, deu vontade dela replicar com ele: falou assim: você está falando para não chorar, porque não aconteceu com a sua família, não aconteceu com o seu filho, não aconteceu com o seu... Mas eu estou chorando porque não tem algo que eu possa fazer para você chorar. Eu estou desesperada, eu perdi meu marido, eu perdi meu filho, e agora como que vai ser? O que eu devo fazer? Como que eu vou sobreviver? Eu creio que a resposta dela, meu irmão, poderia ter sido isso. Porque na hora do desespero, a pessoa refuta, a pessoa responde, mas a Bíblia não fala, meu irmão. A Bíblia fala que ele mandou ela parar de chorar. Parar de chorar. E muitas das vezes, meu irmão, eu e você entramos em desespero, chorando, se esperneando, se escabelando, e esquecemos que nós temos um Deus que tem todo o poder. Aleluia! A Bíblia fala que aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, acha. E nós sabemos que o Senhor fala: não andeis ansiosos com coisa alguma, porque Ele sabe muito bem do que eu e você necessitamos. Aleluia! E nessa noite, meu irmão e minha irmã, não sei o que tem feito chorar, mas o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você: não chores. Aleluia! Por quê? Porque o Senhor está indo lá naquela causa. O Senhor está indo lá, minha irmã e minha irmã. O Senhor está indo lá nos meus filhos, nos seus filhos, nos seus esposos, nas suas esposas. Não importa, naquele ente querido seu. Saiba de uma coisa, meu irmão: o Senhor está indo lá. Aleluia! Eu não sei a situação que você está passando, pela sua vida emocional, conjugal, sentimental, financeira, familiar. Eu não sei se é enfermidade, eu não sei o que está te fazendo chorar e deixar você preocupada, mas nessa noite Ele fala para mim e para você: não chores. Aleluia! Não chore, porque Ele está indo e vai entrar
através da nossa vida. Aleluia! Essa mulher, meu irmão, ela atendeu a Jesus. Eu creio que ela parou de chorar na hora. Eu creio, meu irmão, que entrou algo no coração dela, de uma maneira tão tremenda, tão poderosa, que ela jamais questionou com Jesus. Eu creio que ela deveria ter ouvido falar de Jesus, das multidões que o seguiam, da multidão de discípulos lá que ele tinha, discípulos seguidores. Ele era bastante seguido, porque Jesus, meu irmão, era uma pessoa acessível. Jesus era uma pessoa que ele olhava para outra pessoa, ele sabia e sentia a mesma coisa que aquela pessoa estava sentindo, e não foi diferente na vida desta mulher. Diz que Jesus, vendo no versículo 13, moveu-se de íntima compaixão por ela. E Jesus sempre foi assim. Jesus não podia ver um paralítico, ele se movia de compaixão e levantava aquele paralítico. Jesus não podia ver alguém cego, sem enxergar, sem falar, como se fosse mudo. Ele não podia ver que ele se movia de íntima compaixão e levantava aquela pessoa. Aleluia! E não foi diferente na vida desta mulher. Compaixão, meu irmão, é o significado da palavra, ter o mesmo sentimento da outra. Compaixão é ter o mesmo sentido que a outra está sentindo. E nós podemos ver que Jesus aqui teve essa compaixão. E quando ela sentiu que Jesus estava sentindo o que ela sentiu, ela não duvidou, ela só creu que o milagre ia acontecer, porque ela devia estar falando para ela mesma: poxa, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Jesus é um homem que onde ele chega, milagre acontece, prodígios acontecem, sinais, maravilha acontece. Eu creio que não vai ser diferente, aleluia, na minha vida. Eu creio que o Senhor, da mesma maneira que ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, vai ressuscitar meu filho. E assim o Senhor está te falando nessa noite: aquilo que está morto para você, Jesus vai ressuscitar. Aleluia! Você pode dar uma glória para Deus e aplaudir Ele em nome de Jesus. A sua família, meu irmão, está na mão de Deus. A sua família é projeto de Deus. Essa família aqui já era projeto de Deus. Aleluia! E Deus cuidou de uma maneira especial. E Deus cuida ainda da maneira especial. Jesus é poderoso, meu irmão. E quando ela sentiu que Jesus teve compaixão dela, e Jesus chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam. Os que levavam pararam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: Senhor Jesus, aquele jovem que estava dentro do caixão: jovem, eu te digo, levanta-te. Eu te digo, levanta-te. Aleluia! Como é que vai falar com o defunto, irmão? Defunto não escuta, não. Só Jesus mesmo. Ele falou para o jovem: levante. Não, mas defunto levanta. Ele: não, jovem, levanta. Mesmo antes de Jesus operar o milagre, meu professor, ele já havia vida naquilo que estava morto. Fala para a sua irmã, fala para o seu irmão: mesmo antes de Jesus ver que está morto, ele já viu vida naquilo que está morto em você. Aleluia! Jesus é assim, meu irmão. Jesus, ele é especialista em mudar situações. E ele pega agora aquele jovem levantar, o jovem estando morto, e levanta ele no caixão, ele tocou ele no esquife. E pela lei mosaica, meu irmão, a lei lá levítica, em número 19:11, aquele que tocasse somente no caixão, no defunto, ficaria imundo. Jesus quebrou tudo isso, meu irmão. Aleluia! Para Jesus não existe barreira, não existe dogma, não existe tradição. Jesus vai e sai rompendo tudo, e o nome dele é exaltado e engrandecido, porque só Ele é o Deus verdadeiro. Aleluia!
E eu tenho certeza, meu irmão, que da mesma maneira que Jesus abençoou essa mulher, Ele está te abençoando nessa noite, minha irmã. Ele está indo lá naquela situação, Ele está indo na minha situação, porque o nosso Deus é Deus de já, Deus de agora, meu irmão. Aleluia. Aquele jovem deveria ter seus 17 anos, segundo os historiadores na época. Eu creio, meu irmão, que o resto da vida dele deve ter sido adorando ao Senhor, engrandecendo a Ele, porque ele viu o poder de Deus sendo manifesto na vida dele. E nós podemos ver que o versículo 16 fala que de todos ali, conforme Jesus operou esse milagre, entregou ali na mão da mãe dele, e de todos ali se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Meu irmão, minha irmã, na qualidade de profeta desta noite, na qualidade de sacerdote aqui dessa casa, eu profetizo um milagre de Deus na sua vida. Aleluia! Como profeta do Senhor, meu irmão, como mensageiro de Deus essa noite, o Espírito Santo manda te falar, aleluia, e Ele está visitando a sua casa, Ele está visitando o teu povo, e a sua vitória virá, em nome de Jesus. Aquilo que estava morto, Ele está te entregando nas tuas mãos hoje, em nome de Jesus, meu irmão. Diz a palavra de Deus que operou de uma maneira tão tremenda que naquela cidade a fama dele rolou por ali, em Jerusalém, em toda a Judéia ali, e por toda a cidade circunvizinhas, e o nome do Senhor foi conhecido. Meu irmão, é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, meu irmão. Através de mim, através de você, nós levamos essa boa notícia, o Evangelho de Jesus, porque a palavra de Deus fala que quão formosos são os pés daquele que leva as boas novas. Aleluia! E essa responsabilidade agora foi otorgada para nós como igreja do Senhor, falar do poder de Deus, falar das maravilhas de Jesus, ainda que sejam desprezados aí fora, mas a palavra de Deus para nós é o poder de Deus. O mundo parece loucura, mas para nós é o poder de Deus. Aleluia! Então, na nossa oportunidade, meu irmão, que possamos ter essa compaixão. Eu vou até pegar um gancho aqui na nossa irmãzinha aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, que eu fui beber água, ela estava profetizando para o varão ali. Ela falou: meu irmão, o crente que não vive o amor, que não pratica o amor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se a gente vê famílias e mais famílias, meu irmão, sendo destruída pelo inimigo, e nós passarmos de lá, deixarmos acontecer. Irmão, Jesus deixa aqui. Ele sentiu compaixão daquela família, sentiu amor, sentiu misericórdia. E Mateus 5,8 fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu posso ter tudo nessa vida, capítulo 13, 1 Coríntios. Posso falar em mistério, falar, acontecer, milagres acontecer, mas se não tivermos amor, para nada serve. Aleluia. É isso que nós temos que passar, meu irmão, nessa sociedade corrompida, pecaminosa, cheia de vícios, cheia de setas malignas entre as famílias, droga, bebida, prostituição, mudança de sexo, tanta coisa tem acontecido no meio da família. Isso, meu irmão, é o inimigo tentando denegrir a imagem original da família. Mas eu e você jamais possamos ficar de boca fechada. Jamais deixamos de acontecer as oportunidades, meu irmão. Fala, prega a verdade, fala de Jesus, porque eu tenho certeza que através da minha palavra
profética, da sua palavra profética, muito defunto aí vai se levantar e o nome do Senhor vai ser conhecido e glorificado para a honra e para a glória do nosso Deus. E aplauda Jesus, fica essa palavra, que Deus